Então, passo a palavra para o professor Peter Spink. Boa noite. Esta foi a descrição da nossa temática fornecida pelo Congresso, e eu vou pegar a temática dentro dela de dignidade e segurança. Mas como você vê lá, são temas vastos que se interconectam de maneiras distintas. Essas são a descrição de nossa mesa. E para tentar trabalhá-los com seriedade, precisamos muito mais tempo e muito mais competência que eu tenho. Então, eu vou abordar alguns aspectos pensando a partir da interconexão entre ciência e profissão. Inevitavelmente, vou pular etapas. Provavelmente, o resultado será mais parecido com a primeira página de um jornal de circulação diário. Alguns manchetes, algumas chamadas, mas, infelizmente, sem as fotos. Então, vou iniciar postulando uma relação estreita e recíproca entre sustentabilidade e dignidade, tanto ambientalmente quanto socialmente. Se eu trato um nascente de água com dignidade, ele responderá produzindo um reservatório de água com dignidade. Se eu trato uma floresta com dignidade, respeitando sua idade, suas diferentes espécies, sua ecologia local, ela responderá com a qualidade de ar, umidade e lugares dignos para humanos e não humanos. Se viver com dignidade, base de qualquer noção de cidadania e direitos, é também ter uma qualidade de vida boa. Se é isso, esta qualidade não se refere a mim ou a você, mas a nós, humanos e não humanos coletivamente. Construir a noção de direitos foi uma das mais importantes invenções sociais da humanidade durante os séculos XIX e XX. Ampliar e aprofundar a noção de direitos coletivos ou difusos poderia ter as mesmas consequências para o século XXI. Entre estes, conforme veremos, é a noção de ser seguro em relação ao exercício da cidadania, de ser seguro em relação às instituições, de ser seguro em relação às materialidades e socialidades contidas no horizonte e nos eventos do cotidiano. A discussão da dignidade envolve diferentes disciplinas e profissões, mas sempre pensei que nós, as psicólogas e os psicólogos, têm pelo menos um lugar na mesa principal. Para nós, dignidade não é somente uma noção moral ou uma característica cultural, mas algo presente ativamente no cotidiano. Entendemos o que quer dizer, na intimidade das ações sociais, ser maltratado, ser ignorado, ser discriminado, ter seus direitos violados. Em nossas diferentes maneiras e em todas as partes de nossa profissão, da clínica, das instituições, do social, nos processos educativos e organizacionais, esta temática se faz presente. Mas pergunto, entendemos o que é a dignidade coletiva? Próximo. Poucos dias atrás, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou a edição de 2014 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O relatório, este é o 8º, é disponível para download no site do Fórum. Algumas informações. A cada 10 minutos, uma pessoa é assassinada no Brasil. Desde que nós começamos às 5h30, dá 9 pessoas. Nos últimos 5 anos, 11.197 pessoas foram mortas por policiais no Brasil. Este número equivale ao total de mortos por policiais nos Estados Unidos, normalmente visto como um país bastante violento, durante os últimos 30 anos. 5 anos versus 30 anos. Nos mesmos 5 anos no Brasil, 1.770 policiais
também foram vitimados. Foram registrados, em 2013, 50.320 estupros, que, segundo estimativas de subnotificação, provavelmente representa 140.000 estupros. Próximo. O número de pessoas encarceradas no país já atingiu 574 mil, dos quais 40% são pessoas aguardando julgamento. Da população encarcerada, 61% é negro e 55% é jovem. Dos jovens cumprindo medidas socioeducativas, somente 11% estão lá por crimes contra a vida. No estudo feito pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas para o anuário, somente 35% dos entrevistados acionaram a polícia quando foram vítimas, e destes, 62% foram insatisfeitos com o serviço prestado. E em termos de confiança institucional, um pouco mais de 50% acreditam que juízes e policiais são, na maioria, honestas, mas somente 32% declararam confiar, de fato, no Poder Judiciário, 33% na polícia e 48% no Ministério Público. E a principal conclusão, próximo, dessas informações seja esta. Isso da introdução do anuário. Não vivemos mais apenas uma epidemia de violência, mas nós acostumamos-nos com um quadro perverso que impede que o país se desenvolva e reduza suas desigualdades. Repito, nós acostumamos com um quadro perverso. Ou, para ser mais inciso, nós, caros psicólogas e caros psicólogos, acostumamos com um quadro perverso. Com tantas pessoas sendo mortas, incluindo policiais, com tantas pessoas na prisão aguardando processos, com tantos atos de violência sexual e com níveis tão baixos de confiança institucional, é difícil falar ou até arguir que coletivamente estamos seguros. O resultado, o quadro perverso, infelizmente, é a retórica da violência contra a violência. Eu gostaria de ter mais tempo para aprofundar a retórica da violência contra a violência, porque é muito mais ubíquo do que imaginamos, muito mais preocupante. Se refere não ao óbvio dos mata-bandidos, da rota na rua, mas também aos processos administrativos que presumem que você é culpado, ou que você não é quem você é. A cada momento na vida cotidiana, estamos exigidos a provar que aquilo que falamos é a verdade, que eu sou quem eu digo que eu sou. Uma inversão assustadora da nossa prática moral cotidiana. Como vai? Eu sou fulano. Como vai? Eu sou ciclano. Você imagina que eu virei para ela e disse, RG, deixa eu ver quem você é de fato. Quem é sua mãe? Okay? É importante registrar de início que há exemplos e experiências inovadoras e muito bem-sucedidas de segurança coletiva em diferentes partes do país. Suficiente para poder dizer que alternativas são possíveis. Mas, infelizmente, são pontos de luz que são facilmente apagados pela retórica da violência contra a violência. E esta retórica discursiva que leva ao emprego do exército contra a própria população, que leva aos argumentos a favor da redução da maioridade penal, que fortaleça a disciplina rígida e militarizada da hierarquia policial e espalha intolerância por todo lugar. No final da década de 90 e no início do século XXI, tivemos exemplos positivos de policiamento de base comunitária. Mas hoje em dia, em muitos lugares, a presença da polícia no local é vista com apreensão e medo pelos diferentes grupos de base territorial, especialmente pelas jovens. O que aconteceu e como achar um outro caminho? É aqui que eu quero retornar àquela primeira manchete sobre dignidade coletiva e falar um pouco sobre as diferentes tentativas de mudar a maneira em que pensamos sobre ser seguro. Próximo.
há, simplificando, duas noções antagônicas em circulação sobre segurança, totalmente antagônicas. A primeira começa com a proteção do Estado e a segunda começa com a proteção humana, ou, se você prefere, com a proteção cidadã. Se perguntarmos em cada caso quem e por que proteger, veremos que as respostas são muito diferentes. Discutir ser seguro com o elemento-chave da dignidade coletiva e cotidiana implica entrar nas tensões e conflitos entre essas duas noções distintas. A ideia de segurança do Estado é produto da gradativa construção do Estado moderno, com uma autonomia territorial que precisa ser protegida. Tratados de paz e de convivência geográfica regional são parte desta proteção, como também é a noção de defesa. O Estado precisa ser defendido contra os seus inimigos, que ameaçam a ordem, sejam estes externos ou internos. De país por país, este processo de fortalecimento do Estado moderno aconteceu de maneira distinta. Por isso, às vezes, é muito difícil comparar dois países ou levar uma experiência exitosa de um país para outro. Por exemplo, há países onde há uma distinção explícita entre um exército e serviços de inteligência que protegem o país fronteira para fora, o State Security, e uma única polícia interna, preventiva e investigativa, cuja função é voltada à proteção dos cidadãos. Nestes países, militares somente são vistos internamente em poucos momentos cerimoniais ou em caso de apoio durante desastres. Este não é o caso do Brasil. Aqui, a segurança do Estado para fora e para dentro se sobrepõe tanto histórica quanto atualmente. A polícia militar era a polícia dos militares, e a Força Pública Paulista lutou na Segunda Guerra Mundial. Sua sede foi, para os paulistas que estão aqui, sua sede foi o prédio na Avenida Tiradentes, onde hoje se encontra a Rota. Constitucionalmente, a polícia é subordinada ao exército em muitos aspectos chaves, e seu código de conduta interno da polícia militar é por todos os efeitos militar. Quer dizer, se reflete a necessidade de garantir que no calor da batalha, cada um segue as ordens do seu superior. Esta é a função de códigos militares. Qualquer ideia de atenção às demandas da sociedade civil e de subordinação à vida cívica coletiva não faz parte da obediência verticalizada. Quando pessoas discutem a desmilitarização da polícia, não está em discussão o uniforme ou o nome, mas essa coluna dorsal de pensamento e disciplina militar que é reforçado nas práticas diárias e nas aulas de formação. E, para ser justo, a grande maioria das policiais operacionais que estão nas ruas e nas cabines das bases móveis também quer a desmilitarização. Se você precisa de um exemplo simples deste processo de militarização, é somente assistir a uma apresentação do coro de polícias militares num evento social. Ou observar policiais quando participam das discussões sobre políticas públicas e encontros com organizações da sociedade civil. São quase sempre, para não dizer sempre, armados, porque eles estão em uniforme. E por ser uniforme, tem que ser armados. Quem é o inimigo neste processo? No caminho contrário a esta primeira visão, se situa a discussão de segurança humana, segunda que está aqui. Ou na expressão em inglês, public safety. Como garantir que as nossas vidas diárias e coletivas sejam seguras? Esta ideia, porque estamos tratando de ideias e não verdades, foi defendida pela Organização das Nações Unidas pela primeira vez em 1994, vinculado com a noção de desenvolvimento humano sustentável. Assim, segurança humana é a busca pela segurança fundada no fortalecimento das instituições democráticas e do Estado de Direito,
proporcionando ao indivíduo condições adequadas para o seu desenvolvimento pessoal, familiar e social. Próximo. Obrigado. Citando o documento Os Governos Local e a Segurança Cidadã, publicado no Brasil com chancela do PNUD e o Governo Federal, 2002, temos o seguinte: a segurança é vista como um assunto relacionado diretamente com o respeito à vida e à dignidade, que inclui a segurança econômica, alimentar, sanitária, ambiental, pessoal, comunitária e política. Visto do lado da segurança humana, a segurança cidadã se refere a uma ordem democrática concreta, que elimina as ameaças de violência e de vulnerabilidade na população e permite a convivência segura e pacífica. A diferença entre as duas posições, a da segurança do Estado e da segurança cidadã, tem implicações sérias para nós psicólogas e psicólogos. Em relação à primeira, nossa posição é frequentemente crítica, especialmente quando enfrentamos a retórica da violência contra a violência, ou defensiva, por exemplo, em relação à maioridade penal ou medidas socioeducativas. Aqui sentimos tranquilos. Vamos à luta e à resistência, à briga do bem contra o mal. Mas qual é a posição nossa em relação à segunda? A segurança cidadã, onde nós não somos atores eventuais, mas, ao contrário, atores principais. Somos nós que nos encontramos nas áreas da saúde, da educação, na assistência, no desenvolvimento comunitário, nos programas de desenvolvimento local, de emprego e de habitação. E como atestam os documentos do Conselho Federal e demais conselhos, somos nós uma das espécies-chave na floresta das ações públicas. Usa a expressão floresta de maneira metafórica. Afinal, estamos construindo a primeira página do jornal e queremos que pessoas vão ler um pouco mais do nosso jornal. Entretanto, quando converso com colegas ativas nesses diferentes campos de atuação, a ideia de uma floresta, o mato, talvez, é uma imagem que aparece. Da dificuldade de ver as conexões, da precariedade das inserções laborais, das incompatibilidades entre os programas diferentes de governos de diferentes níveis, das tensões entre esferas distintas de governo ou de jurisdições conurbadas nas áreas metropolitanas. Aqui vem meu último manchete. O oposto de ser seguro é ser inseguro. Provavelmente sabemos o que é ser inseguro porque temos uma noção de vulnerabilidade. Vulnerabilidade vem da ideia de ferir. Alguém é vulnerável porque pode ser ferido. E para ser ferido é necessário algo que pode ferir e uma ausência de proteção. Os dois se relacionam. Quanto maior as ameaças, mais a vulnerabilidade. Quanto menos protegido, mais vulnerável. Um momento de reflexão do dia a dia de cada um vai trazer imagens, sentidos e memórias de vulnerabilidade, de um senso de fragilidade diante dos eventos, da falta de proteção, de um momento quando, até por razões pessoais, somos menos resistentes. Ao se tratar da vulnerabilidade em relação à segurança humana, é interessante pensar em 3 eixos: a vulnerabilidade institucional, material e social. Muitas vezes são tratados pela ordem inversa, iniciando pelo social. E isso porque temos uma tendência de localizar os problemas nas pessoas, de individualizar a situação de cada um, mesmo não querendo também responsabilizá-los. É assim que chegamos à importância da conectividade. Se as diferentes atividades públicas que fazem parte de nosso cotidiano não conversam entre si, ou pior, nem estão presentes, a vulnerabilidade aumenta e junto à insegurança humana. Conectividade, gente, não é redes sociais, e muito menos Facebook. Estes e outros meios são apoios à conectividade, mas a conectividade é mais substantiva e menos intangível. Se refere às relações duradouras que ampliam as possibilidades de ação,
ao conectar uma casa à rede de água, de esgoto, à rede de eletricidade, ao trazer alguém novo dentro de um círculo de amigos existentes, ao ajudar trabalhadores públicos de áreas diferentes a discutir problemas comuns, juntam-se partes e ampliam-se horizontes e coletividades. Conectar, juntar A com B, não somente alonga as possibilidades de ação, esticando redes para lugares novos, mas também adensa as possibilidades existentes. Neste sentido, conectividade é uma característica fundamental de qualquer comunidade. E um aspecto importante da sua capacidade de resistir e responder. Na área pública, a preocupação com conectividade emerge ao olhar a maneira em que os diferentes serviços chegam no dia a dia de cada um. No olhar do gestor, o executivo, presidente, governador, prefeito, secretário, os diferentes serviços são como os diferentes componentes de um leque, cada um indo em direção à sociedade em eixos e ângulos diferentes. Sua preocupação é com a interseção, sua coerência enquanto plataforma ou agenda de governo e com as diferentes ações enquanto recursos e investimentos. No olhar do cidadão, no dia a dia, a situação é o inverso. Sua, nossa, minha, de vocês, realidade social e material é composta por questões, problemas, demandas e direitos diferentes, que de uma pessoa para outra são constituídos de formas distintas. Uma mãe solteira com criança pequena que precisa trabalhar, uma pessoa idosa com dificuldade de locomoção, um jovem buscando uma biblioteca para ler livros que a escola não tem, alguém buscando emprego, outro buscando inserções culturais, esportivas. Seu dia a dia em relação à ação estatal é feito de diferentes pedaços de diferentes assuntos. E estes, por sua vez, são tratados por diferentes pedaços das diferentes organizações que sentam semanalmente na mesa do gestor e falam sobre transversalidade e intersectorialidade. No olhar do gestor, a preocupação é com a implementação. No olhar do cidadão, seus familiares, amigos e vizinhos, a preocupação é questão de local e acesso. Onde que eu tenho que ir? E o que eu tenho que fazer para resolver isso? Como que eu ponho meu filho na escola? Onde eu resolvo esta questão? Se há, próximo, um grau razoável entre os dois olhares, dos gestores e dos cidadãos, ao ponto que os formuladores de ações e implementadores de serviços, de fato, levem em conta o dia a dia das pessoas para as quais as ações e serviços são orientados. E se os que buscam atendimento e as que buscam atendimento têm espaços de encontro para discutir a evolução de demandas e qualidade do serviço, o resultado será um impacto positivo na segurança cidadã. No caso contrário, quando há falta de sintonia entre os dois olhares, e onde a organização do primeiro e suas orientações operacionais não levam em consideração o olhar do dia a dia, a partir do cotidiano das pessoas e suas inserções distintas em pedaços de pedaços de pedaços, a consequência será o aumento e não a diminuição das vulnerabilidades presentes. Não somente sociais e materiais, mas agora, pior ainda, institucionais. Em muitos lugares do nosso país, somos conscientes das vulnerabilidades sociais. Mas, durante muito tempo, estas foram consideradas estas consequências de problemas de pessoas e pequeno grupo. Ou seja, quando não individualizados, foram particularizados. Pouco a pouco, às vezes lentamente quase parando, foi-se reconhecendo o impacto das vulnerabilidades materiais nas vulnerabilidades sociais. Pouco a pouco, às vezes quase parando. Falta ainda a terceira dimensão, de reconhecer a seriedade do impacto nas vulnerabilidades sociais e materiais da vulnerabilidade institucional. Termino, próximo, com esta observação. Em termos de vulnerabilidade institucional, não há meio termo. Não há ponto neutro. Se nós que fazemos parte da institucionalidade dos serviços de base territorial
não buscamos a criação de novas e efetivas conexões que permitem com que pessoas convivem em condições seguras e com dignidade, estaremos virando as costas ao desafio apresentado neste nosso eixo, a ampliação efetiva da noção de sustentabilidade. Muito obrigado.